Com coragem e fé, venceremos os gigantes. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. São muitos os gigantes que têm se levantado contra nós. Precisamos confrontá-los e prevalecer contra eles na força que o Senhor supre. Tudo concorre para nos tirar de combate. Todo o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel fala do grande confronto de Davi com o gigante Golias. A luta de Davi ali tipifica aquilo que Cristo veio fazer em nosso lugar, vencer o gigante do pecado e da morte. Assim como a nação de Israel amedrontada diante de um gigante descomunal, são todos os que estão sem Cristo necessitados de um Salvador. Contudo, gostaria de pedir licença ao Espírito de Deus para usar este episódio também como símbolo das nossas lutas diárias contra todos os gigantes que se levantam para nos derrubar de nossa posição em Cristo. Golias era um Enaquim, descendente de Enaque, um gigante que viveu no passado. Ele levantou-se para afrontar os exércitos de Israel. Temido pelo seu tamanho descomunal, Golias fez todo Israel tremer e se acovardar diante de suas ameaças. Todos conhecem essa história. A ideia central aqui, que gostaria de ressaltar, é que não há gigantes suficientemente fortes para nos destruir quando os enfrentamos na força que o Senhor supre. Em vários lugares nas Escrituras, especialmente no livro dos Salmos, a maioria escrita por Davi, encontramos versículos que nos encorajam a enfrentar nossos medos confiando em Deus. O medo tem sido um dos grandes gigantes enviados pelo adversário para nos fazer destruir, para nos destruir. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, consolo presente em nossa tribulação. Especialmente nos dias de hoje, que antecedem a segunda vinda do Cristo, somos confrontados diariamente com gigantes que tentam nos neutralizar e nos tirar de circulação para que não superemos obstáculos, desistamos de lutar e deixemos de fazer a obra de Deus. O gigante filisteu chamado Golias era o maior guerreiro do exército inimigo. Sua estatura era de quase 3 metros de altura, sua armadura pesava entre 50 e 70 quilos. Era assustador só olhar para ele. Por outro lado, naquela época Davi deveria ter entre 17 e 20 anos, portanto não passava de um menino inexperiente. Contudo, saiu vitorioso de tão grande peleja porque ousou confiar no Senhor dos Exércitos. O que nos faz recuar diante de nossos gigantes? Primeiro, os nossos pecados, que nos afastam de Deus. E segundo, a nossa falta de fé. Por não confiarmos em Deus, nos sentimos fracos demais, pequenos demais para enfrentar os gigantes que têm se levantado contra nós. Outras vezes deixamos de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque fazemos das coisas pequenas grandes gigantes. Há um cântico antigo que diz: com Cristo no barco, tudo está muito bem. Esse deve ser o mote dia a dia na nossa vida. A certeza da presença viva do Cristo conosco e a nossa experiência com Ele fazem toda a diferença. Esses gigantes aparecem com muitas caras e formas diante de nós. Eles são enviados para nos paralisar e adoecer. Na maioria das vezes tem conseguido. Nunca se ouviu falar em tantas doenças estranhas como nos nossos dias. Esses gigantes têm impedido que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Como servos de Deus, o que podemos fazer para prevalecer sobre esses gigantes? Precisamos nos posicionar diante do gigante, tenha ele o tamanho que tiver. Precisamos ter ousadia para dar um salto de fé nas mãos de Deus. Precisamos, como Davi, rejeitar as palavras derrotistas e de escárnio que são proferidas pelos inimigos. Precisamos aprender com Davi a ter zelo pelo Senhor e sua reputação. Precisamos, à semelhança de Davi, rejeitar as armas e os recursos que não conhecemos e utilizar aquilo
com que Deus tem nos equipado. E precisamos aprender com Davi a prevalecer e colocar nossos gigantes debaixo de nossos pés. Descubra quem ou qual é o seu gigante. Os gigantes têm nomes. O de Davi chamava-se Golias. E o seu, como se chama? Normalmente o nosso gigante se chama medo. Medo de quê? Davi trouxe à memória o que Deus fizera por intermédio dele no passado. Do mesmo jeito que o Senhor o ajudou a matar um leão e um urso, o faria prevalecer agora. Quantas vitórias Deus lhe deu no passado? Conte as bênçãos. Quando estamos enfrentando uma grande luta, tudo parece se levantar para nos intimidar e nos fazer retroceder. Davi não fez caso das palavras de desprezo de Golias. Muitas vezes perdemos a luta porque prestamos atenção às palavras de derrota que chegam aos nossos ouvidos. É comum encontrarmos Golias em nossas igrejas, em nossas famílias, no ambiente de trabalho, no meio daqueles a quem chamamos de amigos ou mesmo dos parentes mais chegados. Quem já não ouviu frases do tipo, você não vai conseguir, desista, isso não tem jeito, e tantas outras. Frases assassinas assim têm levado à paralisação e à derrota muitos servos de Deus. Davi não se deixou impressionar ou intimidar diante daquele gigante. Ele focou em Deus, olhou para aquele que é invisível e é infinitamente maior que qualquer gigante que se levante contra nós. Golias, com as suas palavras insolentes, não estava afrontando apenas os exércitos de Israel, mas o próprio Senhor dos Exércitos. Davi teve essa percepção. Quando nos deixamos intimidar por qualquer gigante, estamos difamando o Senhor, que nos comprou com precioso sangue e tem cuidado de nós continuamente. Davi rejeita a armadura de Saul e diz: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele escolheu como arma uma funda, espécie de estilingue, e 5 pedras lisas do ribeiro. Uma única pedra foi suficiente para derrubar aquele gigante. O Deus maravilhoso entrou em ação. Ele é aquele que faz e opera maravilhas. Rejeitemos as armas humanas e lutemos com as armas de Deus. A fé ousada e incondicional de Davi o levou a prevalecer sobre aquele gigante. A vitória de Davi foi espetacular e ele derrubou, pisou sobre ele e cortou-lhe a cabeça. Davi cortou a cabeça de Golias. A cabeça do mal tem que ser cortada e lançada fora para a glória do nosso Deus. E fazemos isto com fé e oração ousada. Com coragem e fé, venceremos os nossos gigantes. Em nome de Jesus Cristo. Amém.